Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Vamos iniciar agora a disciplina de Noções de Informática, começando por um dos temas mais importantes e mais cobrados em concursos, o Sistema Operacional Windows 10, seus conceitos básicos, funcionalidades e aplicações no dia a dia. Para começar, o Windows 10 é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, responsável por gerenciar o funcionamento do computador, permitindo a interação entre o usuário e o hardware, além de executar programas e aplicativos. Ele é amplamente utilizado em ambientes corporativos e públicos, o que explica sua alta incidência em provas. A interface do Windows é baseada em elementos visuais que facilitam o uso. A área de trabalho, também chamada de desktop, é a tela principal onde ficam ícones, atalhos e janelas abertas. Nela, o usuário pode acessar rapidamente arquivos, programas e configurações. A barra de tarefas é outro elemento essencial, localizada geralmente na parte inferior da tela. Ela contém o botão Iniciar, que dá acesso ao menu principal do sistema, além de mostrar os programas abertos, atalhos fixados e a área de notificação, onde ficam relógio, volume, rede e outros indicadores. Os menus e janelas são fundamentais para a navegação no sistema. As janelas permitem abrir programas e visualizar conteúdos, podendo ser minimizadas, maximizadas ou fechadas. Já os menus organizam comandos e opções de forma estruturada. Agora vamos falar sobre o gerenciamento de arquivos e pastas, um dos pontos mais cobrados. Arquivos são documentos armazenados no computador, enquanto pastas servem para organizá-los. No Windows, é possível criar, copiar, mover, renomear e excluir arquivos e pastas. A cópia cria uma duplicata do arquivo em outro local, enquanto a movimentação transfere o arquivo de um lugar para outro. A exclusão pode enviar o arquivo para a lixeira, de onde ainda pode ser recuperado, ou removê-lo definitivamente. Para realizar essas operações, utilizamos o Windows Explorer, também conhecido como explorador de arquivos. Ele permite navegar pelas unidades do computador, como disco local, pendrives e pastas, facilitando a organização e localização de arquivos. Outro recurso importante é a área de transferência, que permite copiar e colar informações, como textos, imagens e arquivos. Essa funcionalidade é muito utilizada no dia a dia e bastante cobrada em provas. O compartilhamento de arquivos também é essencial, especialmente em redes. Ele permite que outros usuários acessem arquivos ou pastas, seja em uma rede local ou via internet, dependendo das permissões configuradas. Agora vamos falar das configurações essenciais do sistema. O usuário pode ajustar a resolução de tela, que define a qualidade da imagem exibida, alterar cores e temas, configurar fontes e gerenciar dispositivos como impressoras. Essas configurações são acessadas pelo menu de configurações do sistema. Outro ponto importante é o uso da internet e da intranet. A internet é uma rede mundial de computadores, enquanto a intranet é uma rede interna, geralmente utilizada por empresas e órgãos públicos para compartilhamento de informações de forma segura. Para acessar a internet, utilizamos navegadores, como o Google Chrome, o Microsoft Edge e o Mozilla Firefox. Esses programas permitem acessar sites, realizar pesquisas, baixar arquivos e utilizar serviços online. Falando em pesquisa, os recursos de busca são fundamentais. O Windows possui uma ferramenta de pesquisa integrada que permite localizar arquivos, programas e configurações rapidamente. Além disso, na internet, utilizamos mecanismos de busca para encontrar informações, sendo um dos mais conhecidos o Google Search. Agora vamos abordar um tema atual e cada vez mais presente: os princípios de inteligência artificial aplicados a softwares e ferramentas de produtividade. A inteligência artificial permite que sistemas aprendam padrões, automatizem tarefas e ofereçam sugestões inteligentes. Hoje, muitos aplicativos utilizam inteligência artificial para facilitar o trabalho, como corretores automáticos, sugestões de texto, organização de e-mails e análise de dados. Isso aumenta a produtividade e reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas. Os assistentes virtuais são um exemplo claro disso. Eles permitem executar comandos por voz ou texto, como abrir aplicativos, fazer pesquisas ou agendar tarefas.
Esses recursos estão cada vez mais integrados aos sistemas operacionais e aplicativos. A automação de tarefas também é um ponto importante. Com o uso de ferramentas digitais, é possível programar ações repetitivas, como envio de e-mails, organização de arquivos e execução de processos, o que otimiza o trabalho no ambiente profissional. Em resumo, dominar o Windows 10 e seus recursos é essencial para qualquer candidato, pois envolve conhecimentos práticos e teóricos que são amplamente cobrados em provas. A melhor estratégia é praticar no computador, explorar as funcionalidades e resolver questões. Esse é um conteúdo que, quando bem dominado, garante pontos importantes na sua prova. Vamos avançar agora em um dos conteúdos mais importantes de noções de informática para concursos, o pacote Microsoft 365, com foco nos principais aplicativos utilizados no dia a dia profissional, Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook. O Microsoft 365, desenvolvido pela Microsoft, é um conjunto de ferramentas de produtividade amplamente utilizado em órgãos públicos e empresas. Ele funciona de forma integrada, permitindo criação, edição, compartilhamento e colaboração em tempo real. Vamos começar pelo Word, que é o editor de textos. No Microsoft Word, é possível elaborar documentos como relatórios, ofícios, redações e memorandos. As principais funcionalidades incluem digitação, formatação de texto, inserção de imagens, tabelas, gráficos e cabeçalhos. A formatação é um ponto muito cobrado em prova. Envolve ajustes como tipo e tamanho da fonte, alinhamento de parágrafos, espaçamento, uso de negrito, itálico e sublinhado. Também é importante saber utilizar estilos e modelos prontos, que ajudam a padronizar documentos. Outro recurso importante do Word é a revisão de texto, com correção ortográfica e gramatical automática, além da possibilidade de inserir comentários e controlar alterações, muito utilizado em trabalhos colaborativos. Agora vamos para o Excel, um dos aplicativos mais cobrados em concursos. O Microsoft Excel é utilizado para a criação e análise de planilhas. Ele permite organizar dados em linhas e colunas, realizar cálculos e gerar gráficos. As fórmulas e funções são essenciais no Excel. Entre as mais cobradas estão soma, média, se, conte.se e proc. Essas funções permitem automatizar cálculos e analisar dados de forma eficiente. Também é importante conhecer a formatação de células, como inserir bordas, cores, formatação condicional e tipos de dados. Os gráficos ajudam a visualizar informações, transformando dados em representações visuais. Outro ponto importante é o uso de filtros e classificação de dados, que facilitam a organização e análise de grandes volumes de informação. Agora vamos falar do PowerPoint. O Microsoft PowerPoint é utilizado para a criação de apresentações em slides, muito comum em reuniões, treinamentos e exposições. No PowerPoint, é possível inserir textos, imagens, vídeos, gráficos e animações. A organização dos slides deve ser clara e objetiva, evitando o excesso de informações. A formatação visual, como cores e layouts, também é muito importante. As animações e transições ajudam a tornar a apresentação mais dinâmica, mas devem ser utilizadas com moderação. A banca pode cobrar conceitos básicos sobre esses recursos. Agora vamos para o Teams, uma ferramenta cada vez mais utilizada no ambiente profissional. O Microsoft Teams é voltado para a comunicação e colaboração em equipe. Com o Teams, é possível realizar reuniões online, enviar mensagens, compartilhar arquivos e trabalhar em conjunto em tempo real. Ele integra diversos aplicativos do Microsoft 365, permitindo que várias pessoas editem o mesmo documento simultaneamente. Essa colaboração em tempo real é um dos grandes diferenciais do pacote. Em provas, pode ser cobrado como trabalho colaborativo ou computação em nuvem. Falando em comunicação, temos também o Outlook. O Microsoft Outlook é utilizado para envio e recebimento de e-mails, além de gerenciar compromissos, contatos e tarefas. No Outlook, é importante saber como organizar e-mails em pastas, utilizar filtros, anexar arquivos e agendar compromissos no calendário. Também é possível criar reuniões e compartilhar agendas com outros usuários.
Um dos pontos mais importantes do Microsoft 365 é a integração entre aplicativos. Por exemplo, é possível criar um gráfico no Excel e inseri-lo no Word ou no PowerPoint, mantendo a atualização automática dos dados. Essa integração aumenta a produtividade e facilita o trabalho. Outro destaque são os recursos inteligentes e automáticos. O pacote utiliza a inteligência artificial para sugerir correções, organizar informações, prever dados e automatizar tarefas. Isso inclui correção automática de textos, sugestões de design no PowerPoint e análise de dados no Excel. Além disso, o armazenamento em nuvem permite acessar arquivos de qualquer lugar, facilitando o trabalho remoto e o compartilhamento de documentos. Em resumo, dominar o Microsoft 365 significa saber criar, editar, organizar e compartilhar informações de forma eficiente. Esse é um conteúdo extremamente prático e com alta incidência em provas. A melhor forma de estudar é praticando. Abra os programas, teste as funcionalidades e resolva questões. Quanto mais você usar, mais natural será na hora da prova. Vamos agora estudar um dos temas mais atuais, relevantes e cada vez mais cobrados em concursos públicos: segurança da informação. Esse conteúdo é fundamental não apenas para a prova, mas também para a sua atuação no serviço público, onde o cuidado com dados e sistemas é essencial. Para começar, segurança da informação é o conjunto de práticas, políticas e tecnologias voltadas para proteger dados contra acessos não autorizados, perdas, vazamentos ou alterações indevidas. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. A integridade assegura que os dados não sejam alterados de forma indevida. E a disponibilidade garante que as informações estejam acessíveis quando necessário. Um dos pontos mais importantes é o cuidado com a proteção de dados. Em ambientes públicos e privados, lidamos constantemente com informações sensíveis, como dados pessoais, financeiros e institucionais. O uso inadequado dessas informações pode gerar prejuízos graves, tanto para o cidadão quanto para a administração. Por isso, é essencial evitar o compartilhamento indevido de dados, utilizar sistemas seguros e sempre verificar a origem das informações antes de acessá-las ou divulgá-las. Outro tema muito cobrado são os vírus e malwares. Malware é um termo genérico que engloba programas maliciosos criados para causar danos ou obter informações indevidas. Entre os principais tipos, temos vírus, que se espalham ao infectar arquivos; worms, que se propagam automaticamente pela rede; trojans, ou cavalos de Troia, que se disfarçam de programas legítimos; ransomware, que bloqueia o acesso aos dados e exige pagamento para a liberação; spyware, que coleta informações sem o conhecimento do usuário. Esses programas podem entrar no sistema por meio de downloads suspeitos, anexos de e-mail, sites maliciosos ou dispositivos infectados. Além disso, existem os golpes digitais, também chamados de fraudes online. Entre os mais comuns estão o phishing, que tenta enganar o usuário para obter dados como senhas e números de cartão, e o engenharia social, que manipula o comportamento humano para obter informações confidenciais. Para se proteger, é fundamental adotar boas práticas de segurança, especialmente no uso de senhas. Uma senha segura deve ser longa, combinar letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, e não deve ser facilmente associada a informações pessoais. Também é importante não reutilizar senhas em diferentes serviços. Sempre que possível, utilizar a autenticação em 2 fatores, que adiciona uma camada extra de segurança. Outro ponto essencial são as políticas de backup. Backup é a cópia de segurança dos dados, que permite a recuperação em caso de perda, falha ou ataque. Existem diferentes tipos de backup, como completo, incremental e diferencial. O ideal é manter backups atualizados, armazenados em locais seguros, preferencialmente em mais de um ambiente, como dispositivos físicos e nuvem. Isso garante maior proteção contra a perda de dados. Falando em nuvem, a segurança em ambientes de armazenamento online é outro tema importante. A computação em nuvem permite acessar dados de qualquer lugar, mas exige cuidados, como o uso de senhas fortes,
controle de acesso e verificação de permissões. É importante também escolher serviços confiáveis e manter os sistemas atualizados para evitar vulnerabilidades. Outro aspecto relevante é a ética digital. Isso envolve o uso responsável da tecnologia, respeitando a privacidade, os direitos autorais e as normas legais. No serviço público, isso é ainda mais importante, pois envolve o uso de recursos e informações institucionais. O servidor deve agir com responsabilidade, evitando o uso indevido de sistemas, o compartilhamento de informações sigilosas e qualquer prática que possa comprometer a segurança ou a imagem da instituição. Por fim, vamos falar sobre as ferramentas e usos da inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada em sistemas de segurança, como detecção de fraudes, análise de comportamento e proteção contra ataques. Ela também está presente em ferramentas de produtividade, ajudando na organização de informações, automação de tarefas e análise de dados. No entanto, seu uso exige responsabilidade, especialmente no tratamento de dados sensíveis. A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa, mas também pode representar riscos se utilizada de forma inadequada. Por isso, é essencial compreender seus limites e aplicar boas práticas de segurança. Em resumo, a segurança da informação é um tema estratégico que envolve tecnologia, comportamento e responsabilidade. Dominar esse conteúdo significa estar preparado não apenas para a prova, mas para atuar de forma segura e eficiente no ambiente profissional. A melhor forma de estudar é entender os conceitos, revisar os principais pontos e praticar com questões. Esse é um conteúdo com alta probabilidade de cobrança e que pode fazer a diferença na sua aprovação. Agora vamos focar em estratégias avançadas e dicas práticas que fazem diferença na prova e que muitos candidatos não exploram. Primeiro ponto importante: pare de estudar informática apenas de forma teórica. A banca cobra situações práticas disfarçadas em questões teóricas. Ou seja, ela descreve um cenário e você precisa reconhecer o que acontece na prática. Por isso, sempre que estudar um conceito, tente imaginar ou simular no computador. No Windows 10, um erro comum dos candidatos é ignorar os atalhos de teclado. A banca adora cobrar isso de forma indireta. Por exemplo, saber que Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, Alt+Tab alterna janelas e Windows+ e abre o explorador pode ser decisivo. Essas questões parecem simples, mas eliminam muitos candidatos. Outro ponto estratégico é entender comportamento do sistema, não só funções. Por exemplo, quando você move um arquivo dentro do mesmo disco, ele não é copiado, apenas realocado. Mas se mover entre discos diferentes, ele é copiado. Esse tipo de detalhe é clássico em prova. Sobre navegação e internet, cuidado com pegadinhas envolvendo cache, cookies e histórico. A banca pode perguntar o que fica armazenado no navegador ou como limpar dados de navegação. Esses são temas que muitos negligenciam. Agora um ponto avançado: diferencie internet de web. Internet é a rede, enquanto a web é um serviço dentro dela. Isso é muito cobrado em provas mais elaboradas. Indo para o Microsoft 365, uma dica essencial: a banca gosta de cobrar funções pelo contexto, não pelo nome. Por exemplo, em vez de perguntar qual a função soma, ela pode descrever uma planilha e perguntar qual recurso resolve o problema. No Excel, foque em entender lógica, não decorar. Se você entende como funciona uma fórmula, consegue resolver qualquer variação. Além disso, atenção a referências relativas e absolutas, especialmente o uso do cifrão. Isso é um dos pontos mais cobrados. No Word, um detalhe importante que muitos ignoram é o uso de quebras de página e seção. A banca pode perguntar como separar conteúdos sem bagunçar a formatação. Isso não é básico, e poucos estudam. No PowerPoint, cuidado com o excesso de efeitos. A banca costuma associar boa prática com clareza, não com animação exagerada. Questões podem cobrar exatamente isso: apresentação eficiente. Sobre o Teams e Outlook, foque em produtividade e organização. A banca pode cobrar conceitos como trabalho colaborativo, sincronização e comunicação corporativa. Não é só saber usar, é entender a finalidade. Agora uma dica estratégica geral: sempre pense como a banca.
Ela quer saber se você sabe usar tecnologia no ambiente de trabalho, não se você é um técnico de TI. Indo para a segurança da informação, um ponto pouco explorado pelos candidatos é comportamento do usuário. A maioria dos ataques acontece por erro humano, não por falha técnica. Isso é muito cobrado. Outro ponto importante: diferencia ameaça, vulnerabilidade e risco. Ameaça é o que pode causar dano. Vulnerabilidade é a fraqueza do sistema. Risco é a chance dessa ameaça explorar a vulnerabilidade. Essa diferença parece simples, mas cai muito em prova. Sobre backup, uma dica avançada: a banca pode cobrar a regra do 3-2-1. 3 cópias dos dados, em 2 tipos diferentes de mídia, sendo uma fora do local principal. Isso é prática real de segurança. Outro ponto atual: cuidado com engenharia social. Muitas questões envolvem situações onde o usuário é enganado, não o sistema. Isso está cada vez mais presente nas provas. Sobre inteligência artificial, a tendência é cobrança crescente. Mas não espere questões técnicas profundas. A banca vai cobrar aplicação prática, automação, assistentes virtuais, análise de dados e aumento de produtividade. Agora uma dica final, extremamente importante: informática em concurso não é decorar botão, é entender comportamento, lógica e aplicação prática. Se você treinar com questões e simular situações reais, seu nível sobe muito mais rápido do que apenas lendo teoria. Continue firme, revise constantemente, principalmente, pratique. Esse é um conteúdo que pode garantir pontos rápidos e decisivos na sua prova. Para encerrar, é importante reforçar que noções de informática é uma disciplina estratégica. Muitos candidatos subestimam esse conteúdo, mas ele costuma garantir pontos rápidos para quem está bem preparado. Se você aplicar essas dicas, praticar no computador e resolver questões, vai sair na frente da maioria. Aqui, o diferencial está nos detalhes e na sua familiaridade com as ferramentas. Agora seguimos para a próxima etapa da sua preparação. No próximo vídeo, vamos iniciar legislação do SUS, um conteúdo essencial para o concurso da área da saúde. Avance para a próxima aula e continue com a Astra Educa até a sua aprovação.